Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Fraternidade. Com muita alegria e satisfação, participamos de mais um trabalho desta casa. Trabalho este de estudo, de busca pelo conhecimento, que nos leve a uma reforma íntima, a uma melhora íntima como pessoa e, consequentemente, que possamos também contribuir com o progresso da nossa comunidade, da nossa sociedade, fazendo-se cumprir uma das leis morais. Hoje vamos trabalhar como tema instruir-vos para superar o medo. O medo, que é um dos grandes desafios da nossa sociedade humana. O medo está presente em todas as sociedades, em todas as pessoas, podemos dizer, sim, porque o medo, até certo aspecto, ele é normal, é próprio da evolução humana, que o medo esteja presente em cada um de nós, porque este medo, em muitos aspectos, ele é um contribuidor ou um contribuinte da nossa preservação. Então, quando estamos diante de uma situação de risco ou de perigo, em muitos momentos o medo foi que nos serviu de cautela para nos protegermos daquela situação que poderia levar para um ponto mais delicado, inclusive com custos sérios à nossa vida. Então, o medo, até certos aspectos, é necessário para a nossa condição ainda humana de encarnado na Terra. Um exemplo simples podemos citar, sabemos que existem, por exemplo, cobras e serpentes que são ou não venenosas, enfim. Então, o medo, o medo de a gente estar diante de um animal, de uma cobra, que possa ser peçonhenta, por exemplo, faz com que a gente se acautele, mesmo que aquela cobra não tenha veneno, ou seja, não seja venenosa, não seja peçonhenta, pode acontecer de a gente se precaver. E se de repente a cobra fosse peçonhenta? Então o medo faz com que a gente, em muitos momentos, se proteja, se recolha, Pessoas que têm medo de altura, por exemplo, se arriscam menos, de ficar diante de um penhasco, diante de um local muito alto, e também, por exemplo, da prática de esportes que são ditos esportes de alto risco, esporte em alturas, enfim, saltar de paraquedas, pular de bungee jump, enfim, alguns esportes que são bem desafiadores, naquilo que seria de estar diante da altura. Então, o medo faz com que muitos se acautelem. Uma outra circunstância, por exemplo, pensando no lado financeiro, quantas pessoas, por medo de se endividarem do seu medo, do seu nome, ir lá para a famosa lista do SPC do Serasa, muitas vezes se acautela até diante de uma promoção que esteja, às vezes o produto está com um preço muito bom, mas o meu orçamento está à beira de estourar. Então eu começo a pensar, aquilo é necessário, aquilo é supérfluo, eu preciso ou não passar agora por essa situação. Muitas vezes, quem vai balizar e dar o norte e a orientação para que a gente não se arrisque, muitas vezes é o medo. Eu estou com medo de não dar conta, então eu vou me precaver. Então veja, o medo necessariamente não é algo totalmente, digamos assim, ruim ou mal, mas o medo, desde que esteja dentro de uma situação de controle. Agora, quando passa de um certo limite, aí a gente passa, inclusive, a correr o risco de ser escravo deste medo. Se a gente pensar na questão conceitual, o que é que a gente pode utilizar, por exemplo, tem várias definições, mas a gente poderia pensar o medo como sendo, por exemplo, uma sensação desagradável desencadeada pela percepção do perigo, que pode ser real ou imaginário. Ou seja, o medo é uma sensação que nós temos, geralmente desagradável, quando nós estamos diante de uma situação de risco, de perigo, diante de uma situação delicada. A gente tem reações, inclusive fisiológicas e psicológicas, que
estão pautadas ali no risco, né? Na iminência de acontecer algo perigoso ou desagradável. E veja, o que vai desencadear essa sensação de medo pode ser, ou né, do risco, do perigo, o que vai desencadear podem ser situações reais ou também imaginárias. Então, por exemplo, muitos de nós, né, nossos pais, quando crianças, muitas vezes a mãe estava com os afazeres, né, dentro de casa ou muito ocupada, o pai também, o filho meio rebelde, querendo ir para a rua sozinho, enfim. Muitas vezes o que o pai e a mãe falavam? Se você for para a rua, o bicho papão vai né, lhe sequestrar. Ah, vai vir o carro preto, enfim, o velho do saco e assim por diante. Ou seja, várias situações que alimentaram o imaginário popular. Né? A mula sem cabeça, o lobisomem, várias situações imaginárias que permearam a construção, né, de medo quando estávamos na nossa fase infantil e que muitas vezes os nossos pais, tentando ali com a argumentação, não conseguiam nos convencer, muitas vezes se utilizavam de um ser imaginário em que nós não tínhamos como argumentar e o medo, o pavor tomava conta de nós. Então, quando nós crescemos, né, vamos para a idade adulta, adquirimos conhecimento e o conhecimento vai suplantando, vai dissipando aquele imaginário e a gente perde o medo por uma simples razão, pela instrução, pelo conhecimento. Ou seja, conhecer, como diz já no Evangelho, a busca pela verdade que nos liberta. Olha como está tudo muito interligado. Muita gente hoje que está sofrendo a mazela e o aprisionamento, as mazelas e os aprisionamentos do medo, muitas vezes poderiam buscar a cura, né, através da instrução, do conhecimento. Mas por que o medo, por exemplo, ele se torna tão delicado, né, e difícil, por exemplo, no nosso dia a dia, né? Ou quando isso acontece? Então vejamos, se ter medo faz parte em certos aspectos e até certa medida do fato de sermos, né, seres humanos encarnados, o medo faz parte, né, da nossa realidade. Quando que o medo passa a ser um problema? Há uma analogia que se faz do medo como uma sineta ou um sino. Então, todas as vezes que o sino ou esta sineta badala, representa uma situação de perigo. Isto é aceitável. Uma situação de risco, vai lá, né? A sineta na nossa consciência ou no nosso subconsciente, badala, isto pode ser uma ameaça. Ponto. Quando que isso se torna perigoso, né? O medo passa a ser um problema quando esta sineta não para de bater. Ela fica o tempo inteiro balançando ali. E a gente acorda com medo, toma o café da manhã com medo, vive amanhã, à tarde vem o almoço, enfim, à tarde vem a noite, a gente dorme, remói na cama, né? Simplesmente ainda cultivando uma situação de medo. Ou seja, este sino não para de bater. Então, a partir deste momento, o medo passa a ser um problema. Por quê? O medo, pessoal, ele nos projeta para situações futuras. Veja que o medo, ele está relacionado à perspectiva daquilo que pode ou poderá acontecer. Poderá, não necessariamente vai acontecer. Então, o risco de acontecer antecipa em mim sensações que muitas vezes são desagradáveis. Se ultrapassa o limite da racionalidade e a todo momento eu sou escravo daquele pensamento fixo, eu passo a viver em função de um futuro que pode acontecer, mas que também pode não acontecer. Então, o que acontece? O medo passa a nos retirar do momento presente e nos projeta para um futuro que é incerto. Pode ou não pode acontecer. E a maioria de nós, quando passa a ser meio que sequestrado em função do tempo, a gente é retirado do mundo real, do mundo de hoje, do agora, e é jogado para o futuro que pode ou não pode acontecer. Quando isso acontece, a gente deixa de viver a nossa essência no momento presente. E este está se tornando um grande desafio para a humanidade.
Tem muitos seres humanos que estão vivendo hoje, no hoje, estão hoje, aqui e agora, mas não estão presentes na sua integridade aqui. Estão vivendo a perspectiva do amanhã, que pode ou não pode acontecer. Neste momento, por exemplo, de pandemia, as pessoas, ao invés de, muitos, ao invés de focarem no que pode viver, no que pode experienciar, viver de ter experiência deste momento presente, estão vivendo a perspectiva de quando a pandemia acabar eu vou fazer isso, quando a pandemia acabar eu vou fazer aquilo. Muitos não estão vivendo o momento presente agora, estão esperando a pandemia acabar para fazer tal coisa, para melhorar, para mudar, para realizar mudanças interiores. Então precisamos nos resgatarmos, voltar deste futuro que o medo muitas vezes nos leva, rouba para esse futuro incerto, e a gente deixa de viver os momentos presentes, que é o que existe de fato. Embora isso pareça ser lógico e simples, muita gente está vivendo e sofrendo no futuro que não existe na prática. O que existe de fato é o mundo real de hoje. Quer ver um outro sentimento que nos rouba em função do tempo? A culpa. Só que a culpa nos projeta para um passado. O que eu fiz ou deixei de fazer no passado me leva para um sentimento de culpa. Eu feri, eu machuquei alguém. Então a culpa me leva para o ontem. E as pessoas que são presas, por exemplo, estão presas pelo sentimento de culpa, elas estão presas ao passado. E as pessoas que estão presas às vicissitudes, desdobrada pelo sentimento do medo, estão presas a um futuro. Mas onde que nós conseguimos agir, viver, viver momentos, experiência, trocar experiência? No agora, no presente. Então o grande desafio é a gente se deslocar. Quem está no passado pelo sentimento de culpa, ser resgatado para viver o presente e aceitar este presente e trabalhar com a mudança. É como Chico Xavier dizia: ninguém pode voltar lá atrás e fazer um novo, mudar o que já passou, mas a gente pode começar agora e fazer um novo começo. Então é se auto-resgatar para o momento presente, e a forma de sair do passado é se perdoando, e perdoando aqueles, ou pedindo perdão àqueles a quem a gente feriu, por exemplo. E no caso do medo, qual que é o antídoto, qual que é a solução? Ou uma das? O conhecimento. Quando eu sei da verdade, quando eu conheço a verdade, eu me liberto das possibilidades reais ou imaginárias. Primeiro, as reais eu me projeto para me precaver. Então, por exemplo, se eu estou com medo da prova do vestibular que eu vou fazer ou de um concurso, tem uma forma de eu me preparar para este medo. Como? Estudando. Então, se eu estudar, fizer os exercícios, fizer os simulados, rever o conteúdo, fazer minhas anotações, trabalhar a construção do conhecimento, é real, o meu medo é real. Eu tenho medo de não ser aprovado na prova, no concurso. Eu tenho medo de não passar na prova de trânsito de motorista, por exemplo. Eu quero tirar a carteira de motorista. Então, como que a gente suplanta, como que a gente supera este medo? Através do conhecimento. Então, é real, eu vou trabalhar, eu vou me preparar, ponto. Se é imaginário, como que a gente destrói um medo que está pautado no imaginário? A gente também vai estudar e vai descobrir que aquilo não faz o mínimo sentido. Nós estamos vivendo, por exemplo, por conta dessa pandemia, e coincidiu com a era da fake news, das notícias falsas. Tem várias mentiras que estão sendo difundidas por aí e que levam as pessoas dentro da sociedade a sofrerem o pavor do medo. Como que nós vamos superar as notícias falsas, todas essas cargas, essas toneladas, digamos assim, se a gente pudesse dizer, esses milhares de e-mails, de mensagens do WhatsApp, nas redes sociais principalmente, e pior também no boca a boca, que dá uma ideia de maior veracidade. É simplesmente buscando conhecimento. Olha, isso aqui não faz sentido, não tem cabimento. Como que alguém tem propriedade daquilo que fala,
a partir do conhecimento que nos dá a certeza. Quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus era convicto daquilo da lei. Por quê? Porque ele tinha certeza que era filho de Deus e viveu de acordo com a lei em toda a sua escala evolutiva. Jesus cumpriu todos os desígnios de Deus. Então ele falava sem nenhuma dúvida, né? Ele era, né? Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, nós também temos que buscar trabalharmos a construção da verdade dentro de nós. Todo aquele que tem dentro de si a verdade, né, trabalhada, pautada nos desígnios de Deus e nas leis divinas, não vai esmorecer diante dos desafios do dia a dia e não sentirá medo. Tá? Então, falando, né, dos diferentes tipos de medos que são presentes na nossa sociedade, diferentes tipos de medos estão presentes na nossa sociedade. Há um escritor americano, por exemplo, que ele lista 6 tipos, né, 6 medos básicos que estão presentes na humanidade. Esses medos são o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o da doença e o da morte. Então, são esses 6 medos. Outros escritores, outros pensadores, inclusive numa espécie de desdobramento dessas informações, ou desses 6 básicos, trazido por esse escritor americano que se chama Napoleon Hill, desdobram, né, ou melhor, simplificam que o medo da morte concentra basicamente, inclusive, todos os outros. Por exemplo, as pessoas que têm medo da velhice, né? Muitos têm medo da velhice, junto com essa velhice têm medo da iminência da morte. Né? Alguns que têm medo, por exemplo, inclusive da pobreza, está imbuído aí também o medo de, como consequência dessa pobreza, também a degeneração, né, fisiológica, enfim, o enfraquecimento e, consequentemente, a morte, e assim por diante. Então, e ainda temos, né, em termos de desdobramento, medo, por exemplo, daquelas pessoas que, além da incerteza do que vem depois da morte, ter medo, né, e junto com esse medo, a insatisfação, a raiva, inclusive, de deixar um bem patrimonial, né, deixar patrimônios, aquelas pessoas que acumularam, né, que têm uma certa riqueza, digamos assim, têm medo também da morte, porque vai deixar para pessoas que muitas vezes eles não suportavam como seus parentes a herança que ficou. Então, isso tudo gera uma série, né, de desconforto, e nós, ainda na nossa fase encarnada, sofremos uma série de mal-estares, né, de desconforto por conta dessas insatisfações. No entanto, o medo da morte é que permeia e que centraliza principalmente todos os outros medos da humanidade, em maior ou menor grau de correlação. Inclusive, em diversas pesquisas em diferentes países, o medo da morte, por exemplo, está junto com, inclusive, o medo de falar em público, que são 2 medos que muita gente tem. Esse autor fala de medos básicos. Pesquisas isoladas mostram que o medo da morte é o primeiro grande medo da humanidade. E é interessante que o Allan Kardec, exatamente no Livro dos Espíritos, né, ele traz exatamente na pergunta 941 a pergunta sobre o medo da morte. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, ou ao espírito de verdade: o medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? Então, de onde que vem esse medo da morte, se todos têm a certeza de um futuro? É isso que o Allan Kardec, né, pergunta. E aí, o Espírito de Verdade, ele tem a resposta relativamente grande, eu não vou ler aqui tudo, mas o Espírito de Verdade, ele faz a comparação de como reagem
dois tipos de homens, né? Ou de ser humano. O ser humano que é materialista, né? O ser humano que ele chama de carnal, que é mais ligado à vida do corpo do que à vida espiritual, ele sofre, né? Ele tem esse temor porque a vida dele está pautada em satisfações e desejos. E diante da morte, a sua alma, né, constantemente preocupada, ela é afetada, né, pelas vicissitudes que teve aí na vida encarnada. E permanece então, né, o ser humano, ele tem em sua alma, né, uma permanente ansiedade e torturas perplexas. Então, o indivíduo que é materialista e que tem a sua conduta voltada para o corpo, para a satisfação, né, das vicissitudes, né, aqui da Terra, vai ter maiores desconfortos. Ao passo que o homem, a morte, por exemplo, no caso do homem justo e pautado pela moral, a morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro, a esperança o faz esperar uma vida melhor. Então, diz aí então que o homem que tem, né, o homem moral, ele se eleva acima dessas necessidades fictícias pelas paixões. E já neste mundo, por consciência, né, e cumprir as leis divinas, ou seja, o homem que é pautado pela ética e pela moral, que cumpre as leis, né, ele não tem medo da morte. Por quê? Porque ele sabe que não está devendo nada a ninguém. Ele não teme que lá do outro lado, né, ele vai encontrar os seus devedores. Boa parte desse medo que a humanidade tem da morte provém, infelizmente, do que várias religiões incutiu na cabeça, né, na mente das pessoas na sociedade, de que após a morte só existiam dois caminhos, o do inferno e o do céu, e que a maioria de nós, por ser pecador, por assim dizer, iria para o inferno. Há ainda, né, principalmente aí pelo pensamento católico, o meio do caminho aí, que seria algo mais atenuante, né, que seria o purgatório, ou seja, o indivíduo que fosse merecedor de um pouquinho melhor não iria para o inferno, iria para o purgatório. Então muitos acabaram sofrendo por essa situação e isso gerou medo. Eu tenho medo de morrer e ir para o inferno, né? Eu tenho medo de morrer e sofrer as consequências, porque eu vou encontrar lá as pessoas aqui a quem eu estou devendo, enfim, os meus inimigos aqui da terra. Quando, por outro lado, nós temos então trazido a partir do Evangelho, né, uma série de informações que vai exatamente mostrar que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Não existe esse sofrimento eterno em um inferno sem fim. Nós vamos viver desde já na terra as dores e as angústias, as provas e as expiações, de acordo com a lei da causa e efeito e a lei do retorno, a lei do karma, que quem planta, colhe. Quem planta, diz o ditado, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta espinho vai colher espinho. Quem planta grão vai colher grão. E assim sucessivamente. Então, nós, né, temos que ter em mente que todas as nossas atitudes elas vão levar a uma consequência. Então, quem teme aquele que quer burlar a lei. A lei é clara, a gente não deveria ter medo, a gente deveria ter aceitação. Ora, se eu prejudiquei, é mais justo que eu tenha que pagar. Mas a maioria de nós quer cometer determinados atos e depois, a partir da benevolência e da misericórdia divina, que Deus passe a mãozinha na nossa cabeça, igual muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos, né? Quando na realidade a justiça deve imperar. Deus nos ama, inclusive na justiça, né, daquilo que às vezes a gente entende que é um castigo, e não é castigo nenhum, é simplesmente pagar a conta que você construiu, né? Então, trabalhar o conhecimento vai dissipando, vai nos levando a um padrão
de aceitação. Quando eu falei, por exemplo, que o medo nos projeta para o futuro, Jesus Cristo trouxe uma mensagem muito bonita e muito clara de que a gente não se preocupasse com o dia de amanhã. Está em Mateus, no capítulo 6, diversos versículos, aí a partir do 24, em que ele já fala, né, de não servir a Deus e a Mamon, ou seja, quem serve a dois deuses acaba sofrendo, aí não tem como você servir a dois deuses, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Mamon, você não vai conseguir servir aos dois. Então Jesus diz: não se preocupe com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos com que hão que vestir. Quanto ao que há de vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então ele vem, né? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem muito mais valor, vocês não têm muito mais valor do que ela? Aí ele fala, né? Olhai o lírio dos campos, né? Que não plantam, não semeiam, enfim, e no entanto, né? E que hoje a plantada, a erva do campo, né? Que hoje é plantada, amanhã ela é lançada ao fogo, né? E mesmo assim se veste, né, tão bem quanto Salomão, né? Salomão, com toda a sua riqueza, não tinha tanta beleza quanto os lírios, né, as ervas do campo. Então, diz aqui, né, Jesus continua: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, por mais que nós nos esforcemos, ele fala, quem é que consegue acrescentar uma hora na própria vida, por mais que se faça? Ninguém. Deus conhece o princípio, o meio e o fim. Então, nós temos que viver o presente, deixar de se preocupar excessivamente com o dia de amanhã. Como eu falei no início, temos que ter a prevenção, o cuidado. Eu vou me prevenir. Ora, se o meu salário chega na primeira semana do mês e eu sei que eu tenho que ter dinheiro até o dia 30 ou até o próximo salário chegar, eu tenho que me programar. Mas eu não vou ficar escravo desta preocupação. Meu Deus, eu vou morrer de fome. Meu Deus, eu vou morrer de fome. Não é assim. Então, é ter a racionalidade. Olha o sininho bateu, tomou a atitude consciente, racionalizou, pensou, planejou, pôs no papel, pronto, confia em Deus. A gente tem mania de muitas vezes, como se diz popular, entregar na mão de Deus e depois vai lá e pega de volta. Às vezes a gente está diante de uma situação complicada, delicada, a gente faz prece, faz orações, e Jesus falou, né, e está no Evangelho, né? Quem é aquele que pede não vai ser concedido, né? Ou seja, um filho que pede ao pai e não vai ser atendido, vai ser, né? Agora, muitas vezes a gente faz as orações, entrega o nosso problema, a nossa dificuldade a Deus, a espiritualidade superior, que conceda a cada um de nós orientações para a nossa tomada de atitude. Às vezes a gente entrega e depois pega de volta. Então é preciso ter a confiança e a fé muito bem trabalhada, né? Jesus também tem uma outra passagem ainda em Mateus, no capítulo 14, quando Jesus vê os discípulos no barco, e o barco está ali no lago sofrendo ações de tormentas, de vento, o barco balançava muito. Jesus, vendo o pavor dos discípulos, vai até lá e caminha sobre as águas. Quando Jesus chega se aproxima do barco, os discípulos passaram a ter medo, pensando que se tratava de quê? De um fantasma. Jesus então diz: tende bom ânimo, coragem, em outras traduções, né? Alguns textos sagrados, algumas bíblias, enfim, traduzem como tende bom ânimo, outras como coragem. E diz assim: tende bom ânimo, coragem, sou eu, Jesus. Então Pedro fala: mestre, Jesus, se és tu mesmo, ou seja, se tu és mesmo Jesus, fala, né? Pede, né? Dizeis para eu ir até o teu encontro.
e Jesus diz: venha, Pedro. Ou seja, Pedro também queria, para comprovar que era Jesus, andar sobre a água. Pedro desce do barco, pisa na água e caminha, anda sobre as águas. Ao chegar perto de Jesus, sopra um vento leve ali, enfim. E Pedro, pelo vento, começa a ter medo. E nesse medo, Pedro começa a afundar na água. E aí ele começa a gritar: Jesus, me ajuda, me ajuda. Jesus dá a mão e puxa, socorre a Pedro e fala: por que tu duvidastes, homem de pouca fé? Olha aí, nós sendo afundado, ou seja, nós temos confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Buscamos auxílios. Ao sairmos da casa espírita, ao encerrarmos nosso trabalho de oração, quem é católico, ao sair da igreja, da missa ou evangélico, enfim, muitas vezes sentiu um sentimento muito bom, a partir da homilia, a partir das orações, a partir das orientações, onde quer que esteja, dentro da sua prática religiosa. Muitos de nós saímos após de uma oração, ou em casa mesmo, a gente no nosso quarto, fazemos nossas orações e sentimos abraçados e protegidos por Deus. E assim que a gente dá um passo fora, a gente afunda no primeiro vento que sopra, ou seja, na primeira dificuldade que nos chega. Após a gente aceitar o auxílio de Deus, de Jesus, da espiritualidade, vem o primeiro vento e a gente começa a afundar, igual Pedro. E aí a gente grita de novo: Jesus, Jesus, nos socorre. Então ele chega e nos diz para cada um de vocês: fulano, fulano, enfim, por que tu duvidastes, homem, mulher de pouca fé? Então é necessário trabalharmos esta fé. Agora, esta fé é preciso pautarmos uma coisa. Trabalhar a fé não significa simplesmente fazer as orações, as preces e encerrou. Precisa ser raciocinada. A fé precisa ser trabalhada. O trabalho é uma lei. Então eu faço as minhas preces, minhas orações, mas eu vou trabalhar também. Como diz, o universo, pessoal, ele vai conspirar para a melhoria daqueles que buscam a sua própria, por esforço, o universo conspira para o progresso, para a melhoria daqueles que buscam o próprio progresso. Ou como diz no próprio Evangelho: fazer a tua parte, que o céu te ajudará. Então, a fé, ela é trabalhada e precisa ser vivida e vivenciada. Ajudar o próximo, ajudar um colega, um amigo, irmão, familiar, trabalhar. Não ficar inerte, preso ali, paralisado, seja por consequência do medo, seja por consequência da culpa ou qualquer outra circunstância. Então, a gente precisa ter consciência disso. Em alguns momentos, quem sofre do medo precisa buscar ajuda profissional, é verdade. Em situações em que, por conta própria e à minha volta, apesar das ajudas de todos os meus amigos e colegas, eu não consigo me libertar daquele sofrimento, o médico também existe por um desígnio de Deus. A ciência é suportada, faz parte da criação de Deus. O conhecimento que um médico tem, que um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra tem, vai dar suporte para aquelas pessoas que sozinhas não conseguem sair do abismo e da paralisia que o medo lhes coloca. Então a gente precisa ter essa noção. Eu consigo sozinho sair? Não. Eu busco ajuda na minha comunidade religiosa? Sozinho não consigo. O amor da minha família. Mas tenha certeza que a minha vontade própria e o meu esforço com o dos meus familiares, com os dos meus amigos, com o da minha comunidade religiosa, o suporte médico, tenha certeza que é um método excelente para você se libertar dessa dificuldade, da dificuldade do medo. Agora, para isso é preciso que a gente exercite um aspecto, uma virtude, a humildade. É preciso que a gente trabalhe a humildade de que sozinho nós pereceremos, nós fraquejamos, sozinho nós não conseguimos. Nós somos um ser social. A lei da sociedade está lá também, no livro 3º do Livro dos Espíritos. A lei do trabalho, a lei da sociedade e diversas outras. Então devemos estender a mão para o próximo que precisa. Devemos também fazer como Pedro, entregar a nossa mão para Jesus, estender para que Ele nos puxe, ou em alguns momentos nós possamos
puxar um outro amigo ou um outro colega. E assim nós vamos fortalecendo a nossa sociedade, fazendo com que na Terra seja cumprido integralmente os desígnios do nosso Pai, né, do Pai maior, de nosso Deus Criador, para que a Terra de fato cumpra a sua missão belíssima, por sinal. Então, se nós tivermos plenitude nas nossas atitudes e que essas atitudes sejam agradáveis a Deus, nós não temeremos nada. E como diz Santo Agostinho, quando nós deitarmos na nossa cama à noite, Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, após a pergunta e a resposta, tem uma nota que é uma o livro inteiro é lindo, mas essa nota de Santo Agostinho, ela é belíssima. Então, quando nós temos certeza e convicção de que cumprimos os desígnios do Pai e fazemos a lei acontecer na nossa vida, e nós, né, vivemos segundo a lei de Deus, respeitando ao próximo, cumprindo, né, os nossos deveres como cristão, quando nós deitarmos na cama à noite, pusermos a cabeça no nosso travesseiro, nós não vamos temer nada. Santo Agostinho fala disso muito bem, que a gente, ao fazer análise de consciência, temos plenitude, que inclusive se a morte chegar para nós durante a madrugada, dormiremos sem nenhum temor. Por quê? Porque nós sabemos que cumprimos muito bem. Então, pessoal, busquemos o conhecimento, busquemos a verdade que nos liberta. Amai o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Busquemos então o conhecimento, as instruções, para que a gente supere todas as mazelas do nosso coração, da nossa mente e da nossa vida. Em especial, o medo, para que não paralise a ninguém. A verdade, né, que nos liberta. Que Deus abençoe a todos, que Jesus esteja presente no coração de todos vocês, que os bons amigos espirituais sempre nos auxiliem nas nossas condutas, né, como um ser humano. Que Jesus abençoe. Que assim seja.